Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Continuando a nossa saga aí pela unidade 2, Geografia Física e Meio Ambiente, entramos agora então no capítulo 7 sobre solo. Coloquei um lembretinho aqui, né? 15 de abril é dia da conservação do solo e a gente já vem estudando aí a questão das estruturas da crosta terrestre e agora particularmente o solo. A gente faz a seguinte pergunta: você já pensou na importância dos solos para a humanidade e outros seres vivos? Ou como seria o planeta e a vida caso eles não existissem? Não dá para pensar, né, gente? Porque ele é a base para o desenvolvimento das plantas, animais, incluindo nós. Então, é onde as plantas fixam suas raízes, obtêm água, o ar, os nutrientes utilizados no processo da fotossíntese, onde a água é armazenada para a gente ter aí as águas subterrâneas. E também fazemos os alicerces das nossas casas, dos prédios, enfim. A erosão dos solos, eles comprometem muito a produção agrícola, causa o assoreamento dos rios, represas, zonas portuárias, porque ali a retirada da vegetação e ocupação dos solos por moradias em encostas íngremes, né, declinadas, provoca os escorregamentos frequentemente noticiados aí pela imprensa, que causam muitas mortes e danos materiais. E, consequentemente, sobretudo a ação humana no meio ambiente, por meio de práticas agrícolas e formas de ocupação humana sem planejamento ou preocupação com a conservação dos solos, acelera muito sua degradação e compromete a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, a gente tem que pensar, o solo ele é um importante recurso natural, apresentando várias possibilidades de exploração econômica, o que torna sua preservação muito importante para a manutenção do equilíbrio socioambiental. Em áreas de exploração mineral ou agrícola, é importante reduzir as agressões ambientais causadas por essas atividades. Mas o que é o solo, né, pessoal? O solo é onde você pisa, brinca, corre, vê a chuva molhar, escorrer, constrói sua casa, planta o que você come. Temos que pensar que o solo é a base para todo o desenvolvimento de plantas, de diversos animais, incluindo seres humanos. Então, basicamente, os solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas de origem, chamadas de rocha-mãe. O solo, pessoal, é resultado de um paciente trabalho da natureza, onde as partículas minerais e orgânicas vão sendo depositadas em camadas, que são chamadas horizontes, devido à ação do vento, chuva, calor, frio e organismos como fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins. Eles vão se desgastando e as rochas de forma lenta no relevo da Terra vão se formando. Para que você tenha ideia de como esse processo é lento e paciente, são necessários 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Então, aqui nós vemos a evolução na formação do solo, somente as rochas inicialmente, os solos jovens e o solo maduro já com a rocha no final, e a camada rica em humus na superfície, onde que dá origem às vegetações. E aqui do lado direito nós podemos ver então o processo de decomposição, ou seja, a quebra das partículas da rocha vão se transformando em vários tipos de solos que nós temos. Pessoal, a pedogênese é o processo que origina os solos e seus horizontes. Ela está diretamente ligada à pedologia, que é a ciência responsável pelo estudo das pedras. Elementos esses que são, ao serem passados por processo de erosão, dão origem aos diferentes tipos de solo. Então, aqui nós temos um perfil esquemático, né, de um solo bem desenvolvido. Os tipos de solo. Corpo vital importante para os seres vivos, o tipo de solo está relacionado à quantidade de horizontes, isto é, as camadas que o mesmo possui na sua estrutura. O conjunto de horizontes é chamado de perfil. Ao cortar a estrutura do solo, pode-se observar que existem diversas camadas, as quais tendem a ter características diferentes. Por exemplo, o tipo de solo ele tem 4 horizontes, O, A e B.
Os horizontes O, A, B, eles são os mais importantes para a agricultura, porque eles têm um alto grau de fertilidade, por obter muito potássio, nitrogênio, sódio, ferro, magnésio, aí nas suas camadas, né? Que são indispensáveis para a produção agrícola. Então, a gente vê aqui como eles estão sendo definidos a partir da rocha-mãe, que é a rocha base. Vocês já ouviram falar de intemperismo? Então, intemperismo significa interpere, que significa decomposição, desintegração do vento, da água, temperatura. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver, né, que ele pode ser físico, químico ou biológico. Tem a erosão, que é o intemperismo mais o transporte, que pode ser aí o vento, os rios, os mares, gelo, água, né, que causa aí as degradações do solo. E também, pessoal, nós temos a ação antrópica agindo sobre tudo isso, que é a ação do homem, que é um agente importante na alteração do relevo e da paisagem. Então, se juntarmos vento, chuva, gelo e o sol, então esses agentes eles vão fazer a desagregação e decomposição das rochas ao longo do tempo, formando aí os intemperismos físico, biológico ou químico que estão em constante transformação do nosso relevo. Apesar de serem tratados como sinônimos, o intemperismo e a erosão são processos diferentes. O intemperismo a gente pode dizer que é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos responsáveis pela decomposição das rochas, que a gente já disse. E por intermédio do intemperismo que se formam as rochas e os solos, que são exatamente constituídos dessas rochas decompostas e desagregadas ao longo do tempo. Ou seja, um conjunto de processos no qual as rochas expostas na superfície da Terra são submetidas às alterações físicas e químicas e biológicas. Já a erosão é o conjunto de etapas que reúne o desgaste, o transporte e a deposição de material sedimentar, ou seja, dessas partículas de rochas e de solos. Resumindo tudo isso, pessoal, a erosão é o processo de transporte dessas partículas de rochas decompostas pelo intemperismo, que aí são ocorrências interligadas e que atuam juntas na dinâmica de transformação do relevo. Um processo sucede o outro, porém ambos contribuem para o equilíbrio natural. E as consequências de tudo isso? Bom, eles modelam a paisagem do nosso planeta, atuam nas alterações dos relevos, quer através do clima, das chuvas ou ventos, em um contínuo desgaste de solo e rocha. Pessoal, eu acho muito importante vocês darem uma pausa nesse slide e copiar esses conceitos no caderno, tá? Porque depois fica bem legal aí, bem mais fácil para vocês estudarem. Bom, então intemperismo e erosão são processos naturais. Porém, as ações humanas podem intensificar e muito quando desenvolvem atividades agrícolas, mineração, desflorestamento, etc., não utilizando práticas adequadas de manejo do solo, comprometendo a sua capacidade de se recuperar naturalmente. Vamos ver alguns desses exemplos. A primeira figura aqui da esquerda para a direita é a infertilidade, o segundo, a erosão, e a terceira, a desertificação. Então, a degradação dos solos em áreas rurais causa uma série de problemas, podendo citar a impossibilidade de seu uso para agricultura e pecuária, ficando inviável de ocupação humana por falta de água, migração de pessoas que aí residiam por causa de escassez de água e outros fatores. A conservação dos solos está diretamente associada, pessoal, à manutenção do equilíbrio ambiental, ao desenvolvimento de atividades agropecuárias e à qualidade de vida das pessoas que moram no campo e nas cidades. Evitar a erosão e os movimentos de massa do solo, que é o que a gente vai ver a seguir,
por exemplo, são atitudes importantes para proteger o meio ambiente, além de melhorar a qualidade das atividades econômicas e diminuir o risco de acidentes. Pessoal, as chuvas fortes também podem originar sulcos no terreno, que se não forem controladas, podem se aprofundar a cada nova chuva e com o escoamento que ocorre no subsolo, resultar em sulcos de enormes dimensões, chamados de vossorocas ou bossorocas. Em alguns lugares, elas chegam a atingir dezenas de metros de largura e profundidade, além de centenas de metros de comprimento, impossibilitando o uso desse solo tanto para atividades agrícolas como urbanas. Então, é um fenômeno geológico que consiste então aí na formação de grandes sulcos de erosão causados pelas intempéries da natureza, onde a vegetação é mais escassa e não protege o solo, que fica um cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas. A maior vossoroca do Brasil está localizada em Goiás e é conhecida como vossoroca chitolina, que tem aproximadamente 17 milhões de metros cúbicos de profundidade. E quando o ser humano não utiliza práticas adequadas de manejo do solo, pode surgir aí então os movimentos de massa do solo, que são: bom, primeiramente tem que saber que o solo ele é protegido pela vegetação, que a gente chama de mata ciliar, né? E quando ela é retirada, o solo fica frágil e mais exposto à erosão. Eles podem ser principalmente três: os desmoronamentos, escorregamentos e deslizamentos. Vamos ver aí alguns exemplos. Bom, então a gente tinha visto lá no comecinho sobre o intemperismo, né? Que é o processo aí de desgaste das rochas ou desagregação das partículas delas, que pode ser dividido em físico, químico e biológico. Gente, o intemperismo físico, essas partículas, né, que desagregam das rochas, elas são desprendidas e transportadas até as regiões mais baixas do terreno, pelos ventos ou pelas águas. Com isso, vão se sedimentando ao se agruparem com outras partículas também transportadas. Existem algumas formas principais após isso, que causam intemperismo físico. A variação de temperatura, né, contrai e dilata até se quebrar, a ação do gelo, que expande até se quebrar, e o crescimento das raízes nas fendas das rochas, até se quebrar também. Então, todos os processos causam fissuras e com o tempo se fragmentam. O intemperismo físico é muito comum no Brasil, por ser uma região de clima tropical. Temos muitas mudanças de temperatura e altos índices de chuva. Essa foto aqui é um dos lugares mais conhecidos do Brasil, onde se pode ver esse tipo de intemperismo sobre as rochas, é no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, onde estão espalhadas formações geológicas de arenitos que denotam do período carbonífero há 340 milhões de anos. São esculturas naturais. Bom, então eu volto a dizer o seguinte: todos esses conceitos dos slides, pessoal, quero que vocês copiem no caderno, porque fica bem melhor, são conteúdos importantes que precisam ser registrados, ok? O outro intemperismo, que é o biológico, a gente pode dizer que ele é causado pela ação dos seres vivos nas rochas. Olha bem essa foto, como as bactérias e os animais. Raízes de plantas, excrementos de animais, o atrito que os mesmos causam no solo e a decomposição de organismos são exemplos da ação do intemperismo biológico. Então, nós estamos vendo aí um ser vivo, né, um vegetal, crescendo entre as rochas. Isso é um exemplo clássico de intemperismo biológico. E por último, o intemperismo químico, que é causado pelas alterações nos minerais presentes no material da rocha.
causando aí a sua decomposição também. Vocês perceberam que todos levam à decomposição da rocha? A intensidade desse processo do intemperismo químico é medida pela pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas, temperatura e vegetação. Quando há reações químicas no interior das rochas, seja pelo contato com a água, dissolvendo os materiais solúveis, aí fica parecido assim com essa paisagem que vocês estão vendo aqui. Então, a gente viu que quando não é feito o manejo adequado do solo, ocorrem os movimentos e degradações e erosões. Mas existe uma maneira de evitar essa erosão? Sim, existem práticas agrícolas capazes de diminuir a velocidade de escoamento das águas das chuvas, diminuindo a sua força e capacidade de erosão. A gente pode estudar 4 práticas: terraceamento, curvas de nível, associação de culturas e cultivo de árvores. Qualquer atividade agrícola provoca algum tipo de degradação dos solos ao longo do tempo, mas a intensidade varia dependendo do tipo de cultura e das técnicas utilizadas. Uso de agroquímicos, cobertura do solo, prática de queimadas, entre outras. Então, dá uma olhada nessas figuras aqui, que são as práticas aí que podem ser usadas para diminuir aí a velocidade dessas degradações. A primeira é o terraceamento, o segundo é o curvas de nível. Aqui nós temos uma associação de culturas e embaixo o cultivo de árvores. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um capítulo dessa unidade. Anotem as dúvidas. Se achar conveniente algum desses conceitos, eu quero que vocês copiem no caderno, coloca lá o título do capítulo, o número do capítulo e copiem os conceitos aí que eu acho que é bem importante para nós. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e estou morrendo de saudades e até o próximo capítulo. Beijão no coração. Tchau, tchau.